Boa noite, gente. Vou estar convidando aqui a nossa ilustre convidada de hoje, para ela entrar aqui, que a gente estava com uma pequena dificuldade de entrar, acho que algum problema no Instagram, não sei. Então vamos ver aí se dá certo dessa vez. Certo, vamos lá, Camila, vamos ver se dessa vez dá certo. Vou mandar o convite para você, Camila. Ó, convidei. Se você consegue aí entrar. Diz agora. Yeah! É. Agora deu certo, né? Ai, que Sim. legal. Boa noite, Camila. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? É assim mesmo. É mais emocionante quando tem esses quem sabe faz ao vivo, né? Com certeza. Então, gente, tenha uma boa noite. A gente já vai começar. Quem for chegando, vai chegando aí. Essa live vai ficar salva. Vou falar um pouquinho sobre o projeto, para você que não conhece, também para Camila, né? O projeto que a gente está fazendo essa série é o Amor em Palavras. O Amor em Palavras é um projeto que nasceu ano passado, no coração de Deus. Eu tenho o canal, é realmente beneficente. Ele é um projeto que ele não tem nenhum custo de governo, nada. Ele é realmente algo voluntário. E eu convidei, né, alguns profissionais da área que pudessem nos ajudar nesse mês tão importante, né, que a gente está aí contra o suicídio, que é o Setembro Amarelo. Nós já tivemos 2 episódios que foram 2 psicólogos, cada um com um tema diferente. E hoje a gente está aqui com outra convidada chamada Camila, terapeuta ocupacional, uma pessoa incrível e uma profissional excelente na área. E eu estou convidando ela justamente para estar falando de um outro tema hoje, mas eu vou já já falar para você sobre esse tema. Antes de mais nada, Camila, eu costumo falar um pouco do projeto, como eu falei. Se você puder, na minha bio tem o link do canal. Se inscreva, se você gostar, compartilhe. Ele é realmente beneficente. Se você quiser participar, fala comigo. A gente está aqui sempre para nos ajudar. Eu vou fazer uma oração rapidinho, tá, Camila? Só para entregar, que eu faço em todas as lives. Então, é sim, Uhum. rapidinho. Então, feche seus olhos aí, deixa eu orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento eu quero te entregar, Senhor, essa live, te entregar cada coisa que nós vamos aqui contribuir para a vida dessas pessoas, no qual ela vai alcançar, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe a vida dessa profissional maravilhosa, Camila, e que a gente possa, Senhor, aqui como instrumentos teus e pessoas aqui estarmos disponíveis para doar o que temos de melhor no nosso coração. Abençoa, consagra, tome primazia, é tudo teu, tudo para ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E agora, nesse momento, eu vou falar o tema, né? O tema de hoje é... Fala aí, Camila, qual é o nosso tema de hoje? Ai, como lidar com diagnóstico de doenças e perdas irreparáveis. Isso. Esse vai ser o nosso tema hoje. E agora eu vou passar para Camila falar para a gente um pouco desse tema tão importante, principalmente nesse mês. E aí eu vou complementando também com a minha parte de teologia e você com a sua parte de terapia ocupacional. Tá bom? É com você, Camila. Tudo bem. Primeiro, boa noite para todo mundo que está acompanhando. Tá? É um prazer estar participando dessa série de lives. Tenho uns amigos meus entrando também, agradeço a participação de todos. Sejam bem-vindos. Como a Michelle falou, como a Michelle falou, eu me chamo Camila Ferreira, sou graduada em terapia ocupacional pela Universidade Federal do Pará e sempre atuei com crianças com transtorno de desenvolvimento, principalmente autismo. Né? Então está sendo também uma oportunidade de falar sobre outros temas, né? Que eu não necessariamente trabalho, mas que é importante, que todo mundo precisa conversar uma vez na vida, né? Vamos lá. O nosso tema de hoje, a gente está falando sobre
perdas irreparáveis, né, e diagnóstico de doenças. Como que a gente pode lidar com isso? E como terapeuta ocupacional, né, primeiro, queria falar um pouquinho sobre o que é a terapia ocupacional, qual o objetivo da terapia ocupacional, porque muita gente tem dúvida, né, do que É é a terapia verdade. ocupacional. Confundem com fisioterapia, unem as duas, e é uma junção de físio e de psicologia? Não, gente. É uma ciência, sim, é uma profissão independente das outras, que tem o seu objeto de estudo principal, que são as ocupações, tá? Então, primeiro, o que é uma ocupação, né? Uma ocupação as ocupações são atividades da vida cotidiana das pessoas, né? Que as pessoas precisam realizar, que as pessoas querem realizar. Então, as ocupações são todas as atividades que acontecem no seu dia a dia, trabalho, estudo, é, é, seja de natureza, as ocupações são de natureza diversas, né? Físicas, mentais, sociais, sexuais, que a gente pouco fala sobre isso, até descanso e sono é uma ocupação. E é isso. Queres iniciar ou eu começo Não, você pode falar, falando né? mais? Eu vou complementar um pouco. Foi bem interessante, né, Camila, tu falar sobre o que é a terapia ocupacional, porque realmente tem essa confusãozinha, né? Tem gente que pensa que une as duas coisas, pensa que é uma coisa e outra. E eu acho que é muito importante, né? Essa função, como você falou, são ocupações do dia a dia, né? Então, você esclarecer isso pra gente, pelo menos, ó, eu não sabia, de repente, de algumas coisas que você falou, né? Porque não é a minha área. Então, as pessoas que de repente estão assistindo também não sabiam disso. E foi muito legal tu ter esclarecido sobre isso. Então, eu tenho uma primeira pergunta. Eu vou te fazer perguntas até minhas que eu também não sei. Então, você vai tirar a minha curiosidade Tá, vamos lá. e também das pessoas que eu acredito que tenham, né? Um exemplo, Uhum. a terapia ocupacional, o que é assim, vamos supor, vamos começar a falar primeiro do primeiro tema, né? Vamos supor, a questão do diagnóstico de doenças, né? Às vezes a pessoa, ela acha que ela está extremamente normal, saudável, não está sentindo nada e tudo. Ela, de repente, vai fazer ali um check-up de rotina ou sente uma dor de cabeça, algo simples, e aí ela vai naquele médico pegar ali aquele resultado e percebe que ela, de repente, tem uma doença grave, né? E aí o mundo cai da pessoa, né? Porque até ontem estava tudo bem, você estava almoçando, você estava com a sua família, estava tudo bem, porque você não sabia. Eu já ouvi falar que quando, às vezes, você tem um conhecimento de algo que você já tinha até há anos, parece que começa a surgir os sintomas de formas até mais visíveis pelo fato da tua mente, né? O teu psicológico está abalado. Então, minha pergunta uma pessoa que recebeu um diagnóstico, de repente, de uma doença, que ela seja maligna ou ela seja até benigna, porque tem doenças que são graves, mas elas têm cura, né? O tratamento, você fazendo, você vai chegar em um determinado momento que você vai conseguir curar. Como a terapia ocupacional pode ajudar uma pessoa que acaba de receber aí um resultado de uma doença que não esperava ou sabe de um ente que tem uma doença que não espera? Um momento assim imprevisível. Perfeito. Perfeita a tua pergunta, porque a gente pode tratar até de um outro ponto que é muito importante. Mas vamos lá. O que a terapia ocupacional pode fazer por um indivíduo que recebeu um diagnóstico, né? Primeiro que a terapia ocupacional, como eu te falei, é uma ciência que mesmo que tenha o seu objeto de estudo, precisa das outras ciências. Então, Sim. é importante destacar que esse processo que tu citaste agora, de uma pessoa que recebe um diagnóstico, ele precisa de uma equipe multi que dê apoio para isso, tá? Sim. Então, enquanto um médico dá o diagnóstico, eu entro com um psicólogo que pode dar apoio psicológico, Uhum. eu posso entrar com outros profissionais da saúde que vão iniciar o processo de tratamento ou não, né, dependendo do grau dessa doença. E a terapia ocupacional pode fazer parte dessa equipe multi.
A terapia ocupacional, de fato, ela tem o cuidado com o indivíduo. Então, o que, que a gente costuma falar? Que a gente não foca na doença, né? Porque existem outras profissões, existem outras... A gente não é médico, né? A gente não faz tratamento medicamentoso, né? A gente sempre tem que contar com os outros profissionais, e que bom que a gente pode contar com os outros profissionais. Mas a terapia ocupacional, ela foca... Isso, exatamente. A terapia ocupacional, ela tem por objetivo principal focar no indivíduo, no que é significativo para ele. Então, se nós formos pensar, Covid, né? Super em alta, um período muito difícil para todo mundo, um período pandêmico, em que muita gente voltou, né, das UTIs, mas muita gente não voltou. Mas vamos pensar nessas pessoas que voltaram, né? É como você falou, aconteceu do nada. A gente estava lá em fevereiro, tudo ok, e em março todo mundo tinha que se isolar, tinha que usar máscara, não podia... Então, não necessariamente, foi quase que uma doença conjunta, né? Eu não foi uma pessoa sozinha que recebeu um diagnóstico e ficou incapacitada de realizar suas ocupações. Todo mundo, né? Então, vamos pensar dessa forma. Se eu trouxer a discussão de o que a Covid faz ou fez no organismo de uma pessoa que passou, por exemplo, pelo processo da UTI, da internação, né? Então, do que essa pessoa teve de perda, né? E aí a gente começa a falar, o nosso tema é sobre diagnóstico de doenças e perdas irreparáveis, e se a gente for pensar nesse processo todo de pandemia, pessoas que tiveram Covid tiveram as duas coisas, né? Eu não estou falando só de pessoas familiares que perderam entes queridos. Porque, ou se não ficou doente, inclusive, perdeu alguém próximo, né? Ou que conhece. Inclusive, é bom destacar que a gente deixa toda a nossa solidariedade, assim. Eu tenho pessoas que eu perdi próximo, né? E passei pela Covid, precisei ficar em casa, precisei fazer medicação e não tive todos aqueles sintomas, aquelas coisas. Imagina quem teve, e fiquei muito mal, sabe? E consegui reconhecer que eu tive algumas perdas ocupacionais. E aí, voltando para as pessoas que ficaram internadas em UTIs, a gente pensa, como que ficou a vida dessa pessoa? Parou. Do nada, né? Parou, recuperou? Ok, recuperou. Mas como que voltou? Voltou para realizar suas ocupações? Teve perdas, né? Voltou a vida normal ou veio com algumas sequelas desse pós-Covid? Exatamente. Né? Muita gente não veio do mesmo jeito. E todos nós estamos aprendendo a lidar, né? Nenhum profissional tem uma receita para o que deve fazer depois da Covid, né? Nenhum religioso, nenhum profissional, nenhum cientista sabe, porque foi uma coisa que pegou a gente tão de surpresa que a gente está aprendendo a reagir, a dar respostas para isso. Inclusive a terapia ocupacional, né? A gente está começando a ver aí que muitos estudos estão mostrando que as pessoas estão voltando incapacitadas, né, das internações, com problemas respiratórios, problemas emocionais gravíssimos, não conseguem mais realizar suas ocupações, e isso é preocupante. É preocupante não só a nível individual, né? Porque as pessoas param de produzir, as pessoas não são mais tão produtivas quanto antes. E aí eu como terapeuta ocupacional, no que eu posso pensar? No que eu posso ajudar essa pessoa? Né? A doença, ela ficou para trás, que bom para as pessoas que se recuperaram, né? A doença, ela fica para trás, mas as sequelas ficam aqui na vida das pessoas. E aí a terapia ocupacional vem, respondendo a tua pergunta, a terapia ocupacional vem focar no indivíduo, sabe? A gente não descarta que a doença esteve ali, a gente não é esquecer, que a gente não consegue ter uma amnésia. Não, de forma nenhuma. É aprender a conviver com o que aconteceu, forma nenhuma. Né? Até porque até a própria doença, até as coisas ruins, elas são vivências que precisam ser lembradas e referenciadas o tempo inteiro, né?
Então, é pensar no indivíduo enquanto ser existente, que veio e ele veio com as dificuldades, com as limitações, e que a gente precisa adaptar, readaptar, Sim, né? Readaptar toda a existência dessas pessoas. entendi. Interessante, né, Camila? Porque, como você falou, não é tentar esquecer, né? Porque, assim, às vezes a gente pode pensar, quando a gente passa ali por uma situação muito complicada, ai, meu Deus, passou. Não, eu quero esquecer o que passou, não quero mais lembrar disso, agora a vida que segue. E, na verdade, o que eu entendi, que você falou que eu achei bem interessante, é que a terapia ocupacional, ela ajuda você a superar. Como? Não é a esquecer o que aconteceu, porque você não vai conseguir esquecer, porque a gente não vai conseguir apagar, né, as coisas que aconteceram, a nossa memória do que a gente sentiu, do que passou, mas é aprender a conviver apesar do que aconteceu, né? Apesar do que aconteceu, eu sigo em frente, eu preciso voltar às minhas ocupações, né? Como você mesmo falou, tem muitas pessoas que tinham ocupações e aí depois que aconteceu isso, né, que foi mundial realmente, a questão do Covid, tem muitas pessoas que eu conheço próximas e pessoas que eu observo que pós-Covid, principalmente as pessoas que realmente foram para o leito, né? Eu também passei pelo Covid, mas assim como você, não cheguei a ir para o leito, para ir para o hospital, ficar de uma situação tão grave, mas tive que ficar isolada, tive que tomar medicação, passei sim pela fase de ficar como se fosse uma prisioneira, de trazerem a bandeja na porta do meu quarto, porque não podia ter contato. Passei por tudo isso. E psicologicamente eu me lembro que eu fiquei muito abalada, porque a gente fica, né, ali isolada, a gente não pode ter contato. Muita gente, eu tenho certeza que deve ter passado por isso. E então, o pós-Covid, pelo que eu entendi que você falou, ele tirou o hábito e a ocupação de muita gente do que acontecia antes, né? Como se fosse eu fazia tal coisa, eu me exercitava, ou eu fazia algumas coisas, pós-Covid eu não faço mais. E aí, eu acho que são essas ocupações que é importante, né, Camila? A gente tentar resgatar, tentar voltar, Uhum. né, a fazer, por mais que tenha dificuldade, que eu imagino que não deve ser fácil, né? Tem pessoas que eu observo que não consegue ficar nenhum momento realmente sem máscara, realmente a gente tem que ter esse cuidado, mas aí já é uma coisa assim, mais assim, intensa. Tipo assim, já fica assim, tipo, não, de forma alguma, eu não tiro pra nada. Então aí mudou, né? Por mais que já esteja vacinada, por mais que já esteja, mas ficou com aquela neura assim, não, eu não posso, Uhum. não posso pegar na mão de ninguém, eu não posso passar por aí todo o tempo passando. Tem pessoas que pegaram o hábito de ficar todo o tempo passando álcool na mão, né, de forma assim já fora do normal. Então eu acho que a terapia ocupacional, pelo que você me falou, pode ser muito importante, né, para trazer de volta essa pessoa, de tentar superar e voltar, Uhum. né, a fazer o que fazia antes. Uhum. Uma, uma coisa que eu acho interessante que tu startes foi da tua dificuldade em ficar isolada, né? Então, ficou num quarto, eu não sei tu, mas eu fiquei num quarto, Foi. e aí eu tinha medo até que a minha mãe me desse a refeição na porta. É, a Eu gente cheguei a fica, dormir né? de máscara. Eu dormia de máscara, sabe? Ficava Com dentro medo do de meu passar. quarto, eu estava sozinha, mas eu dormia de máscara. E assim, super incômodo, porque até hoje, né, tem gente que fala, ai, incomoda muito. E a gente estava se adaptando a essas coisas das máscaras, né? Sim, E aí, super incômodo. E eu fiquei pensando que a gente ficou dentro de um quarto, sem poder sair, sem poder realizar ocupações básicas mínimas com sossego, porque a gente não podia nem no banheiro, eu não sei na casa das pessoas, mas tem casa que divide um banheiro, né? E ia no faz, banheiro, né? que é uma necessidade, Uhum. né? Ir no banheiro
e ter medo de deixar o vírus lá e passar para o restante da tua família. Ainda tem isso, né? Você está preocupado com a Exatamente. sua saúde, você não realiza suas ocupações como você deveria realizar, porque afasta de todo mundo, afasta do trabalho, né? E aí das atividades que a gente tem, recreativas, Sim. mas a gente também ficou muito preocupado com os nossos familiares, com quem poderia estar sentindo aquilo que a gente sentiu também, É, né? E tudo isso virou, isso é a questão da gente se preocupar, né? juntou tudo e era uma bomba relógio, né? E fora que foi um período histérico logo no início, a gente não sabia o que era, como que tratava, até hoje, né? A gente não tem respostas muito claras de tratamento. A gente tem da prevenção, que é a vacinação, que é importante que todo mundo faça, né? Que Sim, todo mundo vacine, que todo mundo procure os postos de vacinação. Mas a gente não tinha um tratamento, a gente tinha um monte de dicas de remédio, né? Que não tinham comprovação científica e as pessoas saíram tomando remédio. verdade. Outras pessoas ficaram doentes por conta da, da, de tomar medicamento que não fazia parte do tratamento, e isso piorou mais a situação, Verdade. o cenário ficou pior, né? E aí eu estava pensando em outra coisa, as pessoas, que é importante a gente falar, muito importante quando se trata de saúde mental. As pessoas sempre, sempre não, mas as pessoas têm um imaginário, né? De que a saúde mental, os problemas de depressão, de ansiedade, eles são resultantes de processos amorosos, relacionamentos. É a Não mitologia que cria, necessariamente, né? gente. É verdade. Entendeu? Tem gente que, porque fulano está apresentando sintomas de depressão, sinais depressivos. Porque terminou o namoro, ou está tendo problema na relação. Gente, não é isso, É verdade. né? O processo depressivo, ele pode ser resultante de várias coisas. E umas delas, né, pode ser esse processo de perda. Muita gente perdeu o trabalho, né? Muita gente perdeu entes familiares mesmo, então teve perdas físicas, mas tivemos perdas financeiras, que a gente sabe Sim, que a gente está em meio a uma crise financeira, né? A gente teve que reajustar muitas coisas, tivemos que se salários adaptar, foram né? reajustados, É, as empresas precisaram até reajustar salários para conseguir sobreviver. Então, isso acaba influenciando na vida das pessoas, porque você vivia com uma programação, né, financeira, e aí veio uma pandemia que prejudicou tudo isso, você pode entrar em processo depressivo por não dar conta de administrar, ou só de vivenciar a ansiedade de, meu Deus, não vai dar certo, meu Deus, não vou conseguir arcar com as minhas dívidas, com os meus compromissos. Isso pode verdade. desencadear processos Pessoas, às vezes, até que depressivos. vivem de Não necessariamente. aluguel, né, Camila? Pessoas que vivem de aluguel, às vezes, Desestrutura a vida. tudo, né? Acabou afetando a Uhum, parte, qualquer área da vida, né? A crise veio realmente uhum. e aconteceu isso, né? A pessoa sem saber e veio o desespero. Então, foi um montante de sentimentos, como você falou, da saúde mental, que foram afetados pelas pessoas, que exatamente elas deixaram de lado aquilo que elas deveriam continuar fazendo, né? Ou voltar a fazer, né? Ou seja, elas ficaram tão ocupadas e focaram tanto na ansiedade, na depressão, na preocupação, como vai ser, né? Como eu vou pagar o aluguel? Meu Deus, eu não tenho dinheiro, como eu vou criar meu filho, né? Como eu vou agora eu perdi meu emprego, como é que eu vou, da onde eu vou conseguir meu ganha-pão? O que eu vou fazer? Né? E eu acho que essas dúvidas, essas Uhum. especulações ficam na mente, aí foca, como você falou, a terapia ocupacional ela foca muito no quê? No indivíduo e na solução, né? E no que é No que é significativo para ele, significativo, exatamente. exatamente. Então, eu acho que é de extrema importância, né? Então, assim, o que eu ia te perguntar também é o que assim tu poderia dar de dica dentro da terapia ocupacional, vamos supor, para uma pessoa que acabou de receber. Primeiro eu vou falar de duas circunstâncias. A primeira só dela e depois de uma ente querido.
vamos supor, uma pessoa vai ao Uhum. médico, como eu te falei, e ela recebeu um diagnóstico dela própria, né? Seja um homem, uma mulher, uma pessoa. Só que é um diagnóstico que essa pessoa não estava preparada, não estava esperando, né? Não esperava que fosse receber aquele diagnóstico daquela doença, seja ela maligna ou não. Como a terapia ocupacional dentro do multi que você falou, né? Só para você explicar para a gente que talvez tenha gente que não saiba o que é multi, né? Mas multi é o quê? São vários profissionais dentro de um tratamento, é isso? Isso é uma equipe, exatamente, é uma equipe profissional, né, que entra nesse processo Para junto com a ajudar. pessoa. Então, pessoas que têm os diagnósticos, é uma Entendi. equipe que Que vai ajudar essa tem pessoa crescido a sair, bastante, né? né? Isso, eu acho muito importante. Como a Exatamente. terapia ocupacional poderia ajudar esse indivíduo que acabou, hoje recebeu ali um diagnóstico, tá desestruturado, como a terapia ocupacional pode fazer esse papel para ajudar? Eu queria que tu desse dica, assim, falando pelo menos o primeiro passo, né? Primeiramente, é explicar para a pessoa que existe uma equipe multi, né? E que essa equipe pode ajudar. Como eu te falei, a terapia ocupacional não pode fazer as coisas sozinha. A gente Sim, tem, que bom que a gente tem uma rede psicológica, né? legal. Hoje no SUS, ou até de maneira particular, a gente tem uma rede psicológica enorme, né? Que pode Sim, ajudar as pessoas. sim. Como terapeuta ocupacional, podemos fazer parte sim da equipe, né? Mas a gente já vai focando nas partes que são mais práticas da vida da pessoa. Então, Mais como eu te funcional, falei, a gente né? não foca na doença, a gente não foca na doença. Enquanto o psicólogo está lá tratando todas as partes mais mentais, a gente já foca nas partes ocupacionais. Então, de mostrar para a pessoa que nem tudo está perdido, Entendi. né? Acalmar, Que né? ela pode ter perdido a capacidade de realizar uma atividade, mas que a gente pode adaptar e Para ela outras realizar, coisas. Que voltar a legal. realizar. Ou a gente pode dar um significado diferente, a gente pode pensar em estratégias diferentes, né? Nós somos mutáveis, somos pessoas que conseguimos trocar, né, de cenários. Então, se eu tive diagnóstico de uma doença, por exemplo, que eu vou precisar amputar um membro meu, Uhum. e aí eu posso dar esse ressignificado, né, para a vida da pessoa. Então, não necessariamente ela não vai voltar a ser um atleta, um corredor, se ela fazia exercícios físicos. Mas e Sim, aí? A gente pode pensar em outro exercício, em outro jogo, um tênis de mesa, alguma coisa que também vai ser significativo, que também vai ser uma. Isso é só um exemplo, tá? entendi. Mas assim, porque as pessoas, a gente acaba valorizando e entendendo como coisa importante quando a gente perde, infelizmente, né? É Você está verdade. aqui respirando. Você só entende a importância de estar respirando se a sua respiração tiver com problema. É verdade. Então, Isso é se de ser você pega um humano, né? resfriado e se você pega um resfriado e a sua respiração passa a ficar com dificuldade, você entende, nossa, estou respirando mal, mas você não valorizou antes que você estava respirando bem, né? Você nem percebeu, então as coisas passam despercebidas e a gente só entende que elas são importantes quando acontece algo com elas. É Verdade. exatamente a nossa vida. Você falou sobre diagnósticos, né? A minha vida pode estar andando muito bem e do nada eu recebo um diagnóstico e tudo desaba. Então, o que, que eu posso pensar? Que aquilo era importante, que ir sozinha a uma padaria comprar um pão de manhã era importante, e E eu agora que eu nunca não posso percebi. fazer, Um exatamente, exemplo, né? uma Então, a pessoa terapia recebe, ocupacional. vamos supor, uma pessoa recebe, desculpa te interromper, Camila, um diagnóstico, vamos supor, de câncer, porque tem câncer que é benigno, né? Mas aí tem que passar pelo Hum, processo de quimioterapia e tudo, um exemplo, né? E aí às vezes não pode ficar saindo, porque tem que ficar em casa. É como você falou, né? Aí aquela pessoa todo dia ia na padaria tranquilamente, nunca prestou atenção. E aí um dia eu não posso ir na padaria, uhum, não posso mais. Às vezes até reclamava porque ia, né? E aí agora eu não posso uhum. mais ir. E aí é que vai sentir a falta. Quero que você ia E concluir, aí tu pode ser? entende a importância da terapia ocupacional de
expor para as pessoas o quanto que as ocupações são importantes, Do dia a dia, o quanto que é né? importante Simples. a gente perceber que ao acordar, até o nosso dormir, o descanso e sono é uma ocupação, né? Então a gente está em intenso movimento o tempo inteiro. Tudo que a gente faz são ocupações. Verdade. E se uma delas é prejudicada, a gente precisa de um profissional de terapia ocupacional para estar guiando essa questão, para estar facilitando, para estar readaptando a vida, né? Então, a terapia ocupacional, ela faz parte dessa rede multiprofissional dessa maneira, colocando as ocupações como foco principal e dando soluções para as pessoas, né? Buscando procedimentos que facilitem a vida da pessoa, que readaptem as pessoas quando elas estão, quando elas recebem diagnóstico, quando elas têm perdas, né? Eu acho que até a tua próxima pergunta, estou até antecipando aqui, mas Aham. tudo bem. Não, ótimo, Capina. Mas eu, É muito bom tu falar assim, porque eu acho que eu senti uma leveza muito grande com o que tu falou, Ego, é sério. Acabei de aprender algo e eu já vou levar isso para minha vida. Sabe por que eu senti uma leveza muito grande? Porque muitas das vezes, Camila, a gente tende a não valorizar o que a gente vive no dia a dia. A rotina, isso vale para todos nós. A rotina, ela tende a ser meio que, como eu posso dizer, ignorada, desprezada, tipo, eu tenho, é isso. rotineira. É rotina, entende? Então, eu levanto, tomo meu café, eu vou trabalhar, e aí vai dar o horário do almoço, eu vou comer, e aí eu vou ter que pegar o ônibus, vou voltar para casa. Ai, meu Deus, pego o ônibus, demorou o ônibus. Então, a gente tem uma rotina e a gente nem percebe no nosso dia a dia todas as coisas funcionais, todas as ocupações, todas as coisas que a gente faz com o nosso corpo, com a nossa vida, de coisas que a gente faz no dia, a gente não percebe, porque já está dentro da rotina. Mas é como você falou, a partir do momento que você passa a não poder mais fazer alguma coisa daquela tua rotina, aí o negócio muda. Aí tu fica mal, aí tu fica Uhum. deprê, e aí tu sente falta. Só que quando você estava vivendo aquilo, você não valorizava aquilo, né? Você não dava atenção para aquilo. Então, o que eu senti de leveza no que tu falou é algo que eu vou levar até para mim. Tipo, eu vou começar a observar o que eu faço no meu dia. Quantas pessoas, de repente, estão num hospital e não podem nem se aproximar da janela, né, para ver o sol, Exatamente. para ver o sol nascer. Eu falo porque a minha avó, quando ela Uhum. estava internada, né, minha avó, eu já perdi ela, mas eu fiquei no hospital com ela, tinha macas, a maca que ficava perto da janela, tinha assim, na enfermaria tinha várias macas, né, vários pacientes. Então, a maca que ficava perto da janela era sortuda, porque dali dava para ver, né, a janela, o sol, a noite. Mas e a maca que ficava do lado da parede, e aquela pessoa estava com o ferro todo transpassado, que tinha sofrido um acidente de moto. E você já viu aquelas antenas que chamam de espinha de peixe, né? Que é Uhum. cheio de. Então a pessoa não podia nem se mexer. A pessoa tinha que ficar na mesma posição, mal mexer a cabeça. Imagine se aproximar da janela para ver a luz do sol ou para ver uma estrela na noite. Então, a gente tem isso, mas a gente não valoriza. Só que se um dia acontecer de, por alguma circunstância na nossa vida, a gente ser bloqueado, não poder fazer isso, aí nosso mundo cai. E aí é aí que entra. Eu acho que a gente tem que começar, a primeira coisa, né, é aprender a observar mais nosso dia, a nossa vida. O quão às vezes muitas das vezes nós somos abençoados porque a gente tem nossos membros, a gente pode andar, a gente está respirando bem, a gente tem um emprego, enfim, tem uma vida, uma família. Muita gente não tem isso, né? Teve muitas pessoas. Eu acho que, Pode falar. desculpa, Não, Michele, eu pode acho falar. que parte daquele princípio de que você deve valorizar as pequenas coisas. Isso. Pode parecer clichê, mas É. não é de forma nenhuma. Às vezes tem gente que fala, né? Eras, não tomei café hoje, tô me sentindo mal.
minha cabeça está doendo. Então, tu entende que aquilo é importante para a pessoa. Sim. Ela precisa tomar o café dela. E para outras pessoas não é importante. É verdade. Né? E são Eu coisas fiz isso hoje no básicas que a trabalho. gente passa de... Fez. Eu tô lembrando disso. Gente, tem que tomar café no assim, raciocínio. Você tomar café, eu falei no trabalho hoje. pois é. Então, essas coisas, que eu te falei, né? Pode parecer clichê de valorizar as pequenas coisas, mas a gente pensa muito, vamos valorizar é uma coisa que se bate muito, né? O convívio familiar, as pessoas, não sei o quê. Sim, vamos, a gente precisa. Mas a gente precisa também valorizar as coisas que a gente faz por nós mesmos. Sim. Né? Se faça. Pois é. Olha, o Gato tá falando, quando eu não tomo café, eu fico mal-humorado. E aí você não consegue fazer, Exatamente. você não consegue realizar suas atividades como você conseguiria fazer se você tivesse tomado seu café. Exatamente. E isso prejudica suas ocupações. Não é uma doença, né? Você não teve diagnóstico de uma doença, você não perdeu ninguém. É algo simples. Mas se isso acontece, a sua rotina é influenciada, você não consegue. Eu tenho certeza que uma pessoa que não toma café e fica mal-humorado o dia inteiro, que ela não rende como ela já compromete o dia dela, provavelmente, né? O dia dele ali, né? compromete tudo. Então, influencia em tudo. Tem a pessoa que né? dorme mal, né? Sempre... não dormi bem, acordei com torcicolo, tô péssima, passei a noite em casa. Então, o teu dia vai ser a consequência daquilo que não foi bom, né? Daquela noite que você dormiu mal. Isso vai comprometer todo o teu dia. É importante a gente pensar nisso. É importante a gente pensar que ocupação, ela existe sim, que a terapia ocupacional não é uma profissão inventada, né? Não é uma junção de fisioterapia com psicologia. A gente não está aqui para copiar, né? As pessoas pensam muito isso da terapia ocupacional, que a terapia ocupacional junta objetivos de outras profissões para ter o seu próprio objetivo. Não, gente. A gente precisa entender que as ocupações, elas são primordiais para a vida das pessoas. Né? E para as nossas também, quando a gente começa... É igual você, né? Você falou, eu vou começar a pensar um pouco mais nisso. E é isso que a gente precisa fazer, conversar sobre, para que as pessoas comecem a pensar e se questionar, né? O quanto que eu sou beneficiado de poder realizar as minhas ocupações e não precisar da ajuda de um profissional. Exatamente. Você imagina precisar da ajuda de um profissional? Pra tudo. A gente tem uns modelos bem, bem famosos, né? Precisar da terapia ocupacional para voltar a andar, precisar da terapia ocupacional para voltar a comer. Sim. Aí você que está conectado até a gente aqui, imagina passar por uma situação que você não consegue mais levantar a colher e levar até sua boca. É uma situação. E você precisa de uma pessoa para te alimentar. Eu já conheci né? uma Se pessoa. Coloca nessa situação. Eu conheci uma pessoa, Camila, você falando nisso agora, eu lembrei que a situação é real, aconteceu. Um amigo, um conhecido meu, ele sofreu um acidente de moto, é uma pessoa normal, super ativa, andava de moto, trabalhava como motoboy, então é uma pessoa bem ativa, estava sempre, né, um dia bem dinâmico, bem em movimento, né, fazendo as coisas. E ele sofreu um acidente de moto. E nesse acidente de moto, ele quebrou a bacia dele. Por esse motivo, ele ficou aqueles ferros, né, que é aquilo que eu falei ainda agora, que é igual uma antena, né, que fica ali para juntar o osso, são os ferros que ficam, né, externos. Ficou com 2 ferros na bacia e ele ficou realmente inválido para nada. Ele não conseguia se mexer para nada. Ele ficou tão dependente que ele precisava de alguém que desse comida para ele, que levasse ele ao banheiro, que desse banho nele. Ele ficou extremamente dependente de todos. E eu vi assim, eu vivi isso, nós éramos muito amigos, então eu ia visitá-lo, né? E conversava, e eu vi que ele chegou numa fase muito assim complicada, porque ele começou a tratar muito mal a mãe, as outras pessoas, porque aquela situação ele não estava sabendo lidar, entendeu? Ele não estava sabendo lidar dele ter que depender até para ir no banheiro. Então, em vez dele agradecer que tinha a mãe, que tinha outras pessoas que estavam ali cuidando dele pelo fato dele estar naquela situação,
ele começou, tipo assim, a tratar mal, a ser grosseiro. Por quê? Porque ele não estava sabendo lidar, né, com aquela situação. Então, ele estava estressado porque ele queria sair daquela situação, mas ele não sabia o que fazer. Então, ele acabava o quê? Soltando espinhos nas pessoas que estavam justamente cuidando dele, né? Então, eu conversava muito com ele. Na época, eu não tinha tanta maturidade, faz muito tempo isso. Mas, assim, eu tentava acalmá-lo e dizer que aquilo ia passar. Então, ele fez fisioterapia, ele ficou nessa situação, Camila, durante 3 meses, totalmente inválido para nada. Imagina uma pessoa viver isso. Depois ele fez fisioterapia, hoje em dia, glória a Deus, é uma pessoa normal, voltou a andar, voltou para moto, logo depois que ele ficou bom, voltou a andar de moto, a mãe quase que tem É um significativo para troço, ele. né? É. É Então, importante. assim, isso. Então, assim, por que eu falei sobre isso? Porque isso realmente aconteceu. Eu vi, eu vivi, foi um amigo meu. Porque tem pessoas que passam por uma perda irreparável, como eu estou te falando. No caso dele foi o quê? Foi o andar, foi a vida dele. Ele ficou Incapacitado, realmente, né? ele Foi ficou incapacitado. Ele ficou incapacitado por 3 meses. E ele não sabia como lidar com aquilo. Então, de repente, naquela situação ali, ele poderia ter tido uma ajuda de um terapeuta ocupacional, juntamente com a equipe que tu falou, que eu acho que seria muito importante naquela época. Hoje, eu olhando com outros olhos, se ele tivesse uma ajuda de um Quem terapeuta sabe, ocupacional, físio e de um exatamente. psicólogo, eu acho que ele teria reagido diferente, As respostas seriam totalmente diferentes, com certeza. né? E eu acho que é isso, né? Então eu acho assim que é muito importante a gente frisar nisso, que a pessoa, ela precisa, não há nada de errado, Camila, da gente pedir ajuda, né? Às vezes as pessoas, elas têm muito ainda essa mistificação, esse orgulho, esse medo. Eu tô precisando, mas eu não vou pedir. Não, eu dou meu jeito. E aí acaba, às vezes, guardando para si, né? Ah, eu não vou conversar com a minha família, com a minha mãe, com o meu marido, porque vai ser mais um problema. E aí guarda para si, né? Então, entrando agora na questão do porquê que estamos aqui. Nós estamos aqui a favor da vida, contra o suicídio. Teve uns dados da live passada, Camila, se tiver uma oportunidade de você ver, a live passada eu estava com um psicólogo e nós estávamos falando sobre baixa autoestima e sobre o sentimento de inutilidade. E esse psicólogo falou sobre alguns dados, e olha, do Brasil, que a cada 40 segundos uma pessoa se mata. A gente está conversando aqui e, infelizmente, provavelmente alguém pode ter tirado a sua vida durante a gente estar aqui conversando. Então, é um fato que está acontecendo, infelizmente, de uma forma tão abrangente, de uma forma tão triste e tão próxima, porque não é mais coisa de filme, não é mais pessoas de outro estado. Você percebe que pessoas, às vezes, na sua família, amigos próximos, uma vez na vida, Dentro de casa, né? dentro de casa, e você às vezes não sabe se aquela pessoa tentou se matar, seja tomando remédio. As pessoas têm a mistificação que se matar é só pegar uma corda e se enforcar, né? Eu acho que isso é uma coisa até de desenho, eu não sei, de filme. As pessoas, mas jamais um ente meu, uma filha, ou sei lá, meu marido vai pegar uma corda. Nem tem viga aqui para ele colocar uma corda, nem tem corda em casa. Você pode pensar que se matar é somente pegar uma corda e colocar no pescoço. Mas não. Existem, às vezes, vídeos macabros e coisas muito ruins pelas internet, por coisas que até ensinam pessoas, infelizmente. Só que a gente está aqui a favor da vida. Então, voltando a falar sobre isso, Camila, eu vejo a importância da terapia ocupacional dentro do que a gente está falando. Entende? A importância mesmo, sabe? Eu, por exemplo, conheci melhor agora, você falando e esclarecendo o que é a terapia ocupacional. É você enfatizar a ocupação dessa pessoa, né? Se eu estiver errado, você me corrige. É você mostrar o caminho que, apesar de, pode seguir, Exatamente. pode se adaptar a uma nova vida, pode-se, sim, através de uma nova vida. Não é o que você esperava? Ok, mas quer saber? Vamos daqui, a gente consegue, tá tudo bem. Então, às vezes, uma pessoa se tira a sua vida, Camila, pelo fato de não encontrar essa resposta.
quando a pessoa tira a sua vida, que foi os psicólogos passados que estavam em live comigo falaram que eu achei interessante, eu vou repetir porque eu aprendi com eles, cada live eu aprendo uma coisa diferente, não é porque eles querem morrer, Camila, é porque eles querem acabar com a dor. Então a única forma de acabar com a dor para essa pessoa é o quê? É acabar com tudo. E acaba sendo tirar. Abrindo mão da vida. Exatamente. Então, assim, não sabe lidar com aqueles sentimentos, com aquela realidade, com aquela circunstância. E pelo fato de não saber lidar com tudo isso, quer simplesmente acabar com aquela dor, acabar com tudo. Mas a pessoa não quer morrer. Só que acaba encontrando uma forma que a única forma é essa. Infelizmente. E o falar de suicídio, a gente precisa falar sobre isso. A gente não tem que mudar de assunto. Porque às vezes fica um clima, não vou falar, é muito pesado. Ai, não. Não, a gente tem que falar sobre isso para tentar ajudar. Pode falar, Camila, vou falar alguma coisa. A gente fala tanto, né, sobre conversar sobre suicídio, conversar sobre saúde mental. E é o que tu falaste, a gente só fala sobre, só comenta, né? A gente não conversa sobre, a gente comenta sobre. Quando acontece alguma coisa, né? E a gente tem que pensar assim, a morte, ela não necessariamente é só a retirada da vida. Exatamente. Tem gente que está num processo depressivo, morrendo todos os dias, e as pessoas que estão do lado então, nem não percebem. Até a gente mesmo, que é profissional, né? Porque as pessoas têm isso também, né? Profissional, consegue ver com mais facilidade. Não, gente. Às vezes a gente precisa mesmo que esteja mais claro pra gente, principalmente no âmbito familiar, que a gente acha que conhece muito bem os nossos familiares, né? Às vezes o meu irmão, que cresceu comigo, que teve uma infância do meu lado, tá com problema e eu não consigo entender que o meu irmão está com problema. Por que eu não consigo entender? Porque a gente não tem um preparo para isso. Verdade. Né? As pessoas geralmente falam, um do slogan, né? De prevenção de suicídio é que as pessoas precisam falar sobre. Não, gente, não precisa, porque é doloroso. Não é fácil para qualquer pessoa falar o que está sentindo. Verdade. Assim como não é fácil para outras pessoas perceberem o que está acontecendo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ser informado, a gente precisa informar, a gente precisa conversar nos outros meses. A gente não tem que conversar sobre suicídio só em setembro. Tem que ser a gente não sempre, tem que printar né? A gente não tem que printar uma tela amarela e publicar no Instagram só em setembro o que a gente pensa sobre saúde mental, o que a gente sabe sobre saúde mental, sobre suicídio, o pouco que a gente sabe, né? Sim. Porque é uma coisa que é tão historicamente ampla, presa, né, na cabeça das pessoas, que as pessoas sabem o que sabem que existe, mas não conversam sobre. Verdade. É que nem doenças como AIDS. Pessoas que têm diagnóstico de AIDS não conseguem, tem gente que não consegue falar sobre, vive a vida inteira escondendo isso, tratando, mas escondendo. Né? Por quê? Porque a gente não foi preparado. É uma doença que está aí há anos, décadas, né? Mas a gente nunca foi treinado a conversar sobre isso. Nunca foi tratado como uma coisa normal, porque não é normal, ok. É uma doença, mas é uma doença que está presente, que a gente precisa tratar, aceitar que existe, aceitar que pode, sim, acarretar danos para a vida da pessoa. É uma doença que ainda não tem cura e que pode atingir o emocional das pessoas, além do físico, é claro, que a gente sabe. Né? Mas levando em consideração todas essas coisas, são coisas que a gente não é acostumado a falar, né? Não é acostumado a falar o que eu tô sentindo, nem sou acostumada a falar. Se eu estiver triste, eu vou dizer, poxa, Michele, notei que você tá triste, eu espero que fique tudo bem, tudo vai se ajeitar, né? Não tem. E aí, eu não converso além disso, né? Às vezes eu não tenho intimidade para conversar e a gente
parte disso, né, nas relações interpessoais, a gente não tem intimidade para conversar com a pessoa, a gente acaba não conversando. Mas e quando eu tenho intimidade para conversar com a pessoa? E aí não Né? O aproveita quanto uma eu estou preparado? oportunidade, né? Eu não tô sendo egoísta de não conversar contigo. Eu não tenho preparo para conversar contigo. Eu não tenho repertório para conversar contigo sobre isso. Por Entendi, quê? Porque ninguém conversou comigo também. entendi. Eu Aí não acaba se preciso ter criando, depressão né? para falar sobre depressão, Entendi. Verdade, entendeu? Camila, sim. Aí E é acaba isso se que a gente formando, precisa. trabalhar, né? Melhorar, tentar, né, Uhum. Camila? É exatamente isso. Olha, um exemplo. É o que tu fala, né? Eu trabalho, né, numa clínica, né, que é onde a gente se conheceu, que é uma clínica terapêutica com crianças autistas. Eu não sou mãe ainda, mas eu converso muito com as mães. E eu vou estar levando para minha vida uma carga muito positiva de estar conversando, apesar de não ter filho. Então, as nossas conversas é só um exemplo, né? Quando às vezes eu tô ali na recepção e as mães vão, eu puxo assunto com elas. Mas como é que tá? Seu filho, ele tá bem? Ele acordou bem hoje? Da outra vez ele não veio, né? Eu percebi que ele. Então, eu abro uma porta. E aí ela tem a oportunidade de. É como se eu desse ali uma ponte. E aí ela tem a oportunidade de falar. E às vezes aquela mãe, ela quer falar. Ela quer falar sobre outras coisas. Então, assim, aí eu falo, e aí elas começam a falar, e hoje aconteceu isso, isso, isso. Menina, vimos na escola, não sei o que eu disse, mas aconteceu. E ela começa a falar. Então, eu acho que muitas das mães pensam que eu sou mãe e que eu tenho um monte de filho. Porque eu falo É de importante a gente destacar, né? Quantas pessoas perguntam para essas mães, né? se elas Sobre estão o dia a dia, bem, ou sobre o que se a está dando criança certo, sobre elas próprias. Eu acho legal quando a gente conversa sobre coisas com os pais das crianças e eles falam, porque hoje ele desceu para o play sozinho, foi no escorrega. Coisas faz super coisas. simples que as crianças fazem de Mas para forma eles é tão muito importante. natural, Uhum. né? E a gente volta a bater na tecla do que é significativo. É significativo que o filho dele faça coisas básicas, Sim. É a né? primeira E vez, é aquilo melhora o dia novidade, cem né? por cento. Exatamente, melhora o dia 100%. Eu consigo ver o quanto que as crianças melhoram e os pais vêm com feedback, né? Nossa, melhorou em tal coisa e olha, tá comendo sozinho com a colher. Tá indo no vaso sanitário sozinho, né? Isso. Uma E coisa que aí não eu fico fazia antes. pensando, a gente não, a gente faz isso o tempo inteiro, a gente come, a gente vai no banheiro o tempo inteiro e a gente não tem essa, não dá esse grande importância que as pessoas que É nem significado. dão, Uhum. não dá o significado que merece, né? E é muito legal, né? E aí é como você falou, né? Volta a tecla da importância novamente da questão terapia ocupacional, que é o quê? É você valorizar as pequenas coisas. E que nem sempre, isso até foi falado na live passada com uma psicóloga, que ela tem um filhinho, e ela falou que ele chega com ela e fala que ele quer brincar com ela, deve ter uns 2 anos. Um dia aconteceu essa situação. Hum. Ele chamou ela para brincar e aí ele jogou a bola e ela chutou a bola para ele e pegou o celular. Aí nisso que ela pegou o celular, ele foi lá com ela, ele com 2 anos, e ele falou assim: mamãe, fez assim no sofá, que era para ela colocar o celular lá. Então, Hum. 2 anos. Então, olha só, ele já tinha noção que a atenção dela não estava 100% como ele queria para jogar bola com ele. Então, ele queria que ela deixasse o celular e desse 100% de atenção. Então, para ele, aquilo era muito importante. Aquele momento de jogar bola, para ele, era muito importante, era muito significativo. Só que para ela, como adulta, tem as coisas para fazer, as coisas para resolver, não era importante. Shelly, eu tô com problema. Tô com problema. Tá me ouvindo agora? Não tô te escutando. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Não? Nadinha. Deixa eu ver. Vê se é na tua. Deixa eu tentar ver. Agora tá? Tá me ouvindo?
Não? Nada, perdi teu áudio. Deixa eu ver se eu mexer aqui. Pera. Tenta ver no teu microfone, na tela. Eu tirei o fone. Tá, e agora? Me escuta? Não voltou. Tá, peraí, deixa eu tirar o fone. Escuta? Eu tô lendo teu lábio só. Não tô conseguindo te tirei o escutar. fone, tirei. Não tá me ouvindo? Nadinha. Deixa eu tentar aqui. Vou tentar colocar de novo no fone. Vamos ver. É assim mesmo, gente, ao vivo. Me escuta? Me escuta? Tá me ouvindo? Michele, não tô conseguindo te escutar ainda. Vamos ver aqui. Sai e volta. Tenta Tá, sair vou daqui, sair. aí eu volto. Bom, gente, a Camila saiu rapidinho aqui para a gente tentar novamente aqui reconectar, porque ela não estava conseguindo me ouvir. Mas a gente vai continuar aqui para a gente não perder essa live, tá? E se você tiver alguma pergunta, você queira saber sobre os assuntos que a gente está falando hoje, que é diagnóstico de doença e perdas irreparáveis, dentro da terapia ocupacional, que é a terapia ocupacional no qual eu estou hoje como convidada. Se você quiser saber, tirar alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer aqui no comentário ou aqui na caixinha de pergunta, que a gente vai tentar te responder, tá bom? Vou tentar aqui convidar ela novamente para ver se ela consegue voltar. E dessa forma volta o áudio. Vamos ver aqui se ela consegue voltar. Lembrando que essa live vai ficar salva, tá, gente? Consegue me ouvir agora? Tudo ok. Ok? Certo. Escuta? Certo, tudo ok. Ah, então ótimo. Era só para ficar mais emocionante a live, entendeu? Porque é mais legal Era. assim. Do que era que a gente estava falando, Camila? Acho que eu perdi um pouquinho o A gente fio da estava falando meada. sobre as mãezinhas, né? A gente estava falando sobre as Sim. mãezinhas, sobre o que é Sim. significativo. E sobre o que é significativo, né? Então, só para concluir a minha linha de raciocínio, é o que você falou. Para certas pessoas, é a questão da gente ter a empatia e da gente observar, né? Para certas pessoas, algo vai ser muito significativo. Só que não significa que isso vai ser tão significativo para você. Não sei se eu fiz um trocadilho aí, entendeu? Um exemplo, de repente, para alguém, como a gente estava falando, uma forma simples, algo muito simples. Para alguém não tomar café é muito normal. Eu conheço pessoas no meu ambiente de trabalho que não têm o hábito de tomar café, como eu já ouvi falar, né, na cantina. Porém, para outra pessoa, não tomar café é algo que não vai ajudar no dia. O dia não vai ser bom se essa pessoa não tomar café. Então, para um, não é tão significativo. Mas para outra pessoa, significa muito. Então, que a gente possa, né, Camila, entender isso também dentro da questão das ocupações. Algumas ocupações, para algumas pessoas, elas não vão fazer diferença. Elas vão ser algo muito banal, tipo, é algo que não faz parte da minha rotina. Mas para outras pessoas, isso significa muito. Licença, Michelle, eu tô tendo problema para te entender. Tá conseguindo me ouvir? Agora sim, voltou. Tá. Tudo ok. Pois é, então é sobre isso. Sobre o café. Isso, sobre o café. Existem pessoas que têm uma facilidade de não tomar café de manhã. Que tá tudo bem. Não tomo café, eu só vou comer alguma coisa 10 horas da manhã. Você é assim? Eu? Sim. Pois é. Isso. E já tem pessoas que, se não tomar café, o dia não começa. Essa sou eu. Quando eu chego, que eu não tomo café em casa, aí eu já vou correndo. Eu tenho que tomar um golinho de café para acordar e, tipo assim, processar, sabe? Raciocinar e começar meu dia. Então, olha só a diferença. Então, o que é significativo para um não é tão significativo para outro.
E eu acho que isso acontece com Exatamente. coisas muito simples, né, Camila? Do nosso dia a dia. Uhum, Entendeu? Era isso que eu com queria concluir que certeza. eu estava falando. Pode continuar, por favor. Tá. Então, assim, eu acho que a gente tratou bem, né, sobre as perdas irreparáveis, sobre os danos que essas coisas podem parecer, sobre o diagnóstico de doenças. Eu espero ter deixado claro para as pessoas, eu não sei se tu tem algo para tratar ainda, Não, mas deixar sim, claro o quanto é que a terapia importante. ocupacional pode ajudar e é interessante as pessoas conhecerem. Não precisa ninguém aprofundar e virar um especialista de causa para Sim, saber que é terapia ocupacional, isso aí explicando terapia ocupacional para todo mundo. Mas ter na cabeça que é uma profissão igual às outras em grau de importância, né? Somos profissionais da saúde, que a gente precisa ser valorizado, precisa ser reconhecido. Aproveitando sim, essa porta que está me dando para fomentar sim. que a gente precisa Sim, ser sim. visto como profissionais tão importantes quanto os outros, né? Levando em consideração aquela coisa da rede multi, nós fazemos parte de equipe multi. Hoje em dia eu estou trabalhando numa equipe multi, né? A gente trabalha com Sim, sim. Uhum. Tá falhando um pouquinho a tua fala. ok? Não, tá. Eu não tá aparecendo pra mim assim, tá bem borrado e eu não tô conseguindo te ouvir, Camila. Vamos ver, eu não sei se tá falhando um pouquinho a internet, mas tá tipo borrado assim, eu não consigo te ver. Só pra eu poder te ajeitar aí, vamos lá. Tá começando a aparecer. Tá. Pra mim, assim, Eu tô aqui te ouvindo aparece, eu não super sei se bem. pra que estão vendo a gente, aparece assim, borrado, assim, agora tá só carregando. Vamos ver aqui. Ó, agora tá Tá. melhor, Deve tá ser algum melhorando. probleminha com a internet mesmo. Pode ser, continua, Camila. Melhorou? Deve ser Tá, oscilação na internet. Mas acho que sim, pode falar. tá ficando dificultoso para falar. Tá Mas falando, eu acho quando que a falhou, gente conseguiu tratar, senão a né? gente já A vai gente conseguiu encerrar, tratar mas muito bem dos assuntos. sim, sim. Mostrar que Sim, sim, tu estava falando da importância, né, da terapia ocupacional, foi quando falhou aqui pra gente. Agora tá começando a aparecer mais o teu rosto. eu não estou conseguindo te Mas aí a ouvir. gente já vai encerrar. Tá conseguindo me ouvir? Não? Sim? Ok, Ok? agora. Agora. Sim. A gente já vai encerrar, Camila, e aí tu termina de falar e a gente já vai encerrar, porque eu acho que pode ser a internet, pode ser a sua, a minha, pra gente não perder É, o que tá gravado aqui, tá bom? Então pode falar. minha preocupação é essa que É, fique ruim, né? E tava um papo muito legal, mas que a gente está com problema. normal. Então, assim, das pessoas entenderem, a gente mesmo, né? Precisa, enquanto profissional, estar disseminando o que a gente faz, deixar claro para as pessoas o quanto que é importante quanto que as nossas práticas são importantes. Hoje eu trabalho com terapia ocupacional e crianças com autismo, né? Mas eu posso ir para outra área e achar o significado diferente nisso, até para mim, né, que sempre trabalhei só com crianças com autismo. Então, Uhum. se algo mudar na minha carreira e eu precisar atender um outro público, o quanto que vai mudar, o quanto que vai ser, o quanto que essa mudança vai interferir nas minhas ocupações, na minha vida diária. Então, assim, perpassa por todo mundo, não é só com quem tem algum tipo de dificuldade, não é só com quem teve uma perda, seja ela material, seja ela física, é com todo mundo e a gente precisa entender isso e deixar isso claro para as pessoas, né? Deixar partilhar do que a gente sabe.
as pessoas começarem a entender a importância de um terapeuta ocupacional, a importância de conhecer o serviço, de valorizar o serviço, né? A nossa Não classe ainda é uma confundir, classe né? que não confunde, não é fisioterapia ocupacional. As pessoas confundem a esse nível, né? A gente escuta É. muito. Parece uma brincadeira, mas não é, a gente escuta muito. Mas assim, eu estou super grata por poder ter essa oportunidade de explicar, sabe? Sim, Não só o que eu faço, não só o que a terapia ocupacional é, o que a terapia ocupacional significa, mas como eu te falei no início, hoje eu estou falando de um tema que não necessariamente eu estou na linha de frente de tratamento, né? Que é a saúde sim, mental. sim. Não necessariamente tenho acesso a esse serviço, mas que eu consigo ver, através das minhas práticas, a importância, Sim, né? Eu consigo ver que eu podia tomar o viés de saúde mental e ser a profissional que eu sou em outra área, sem problema nenhum. Porque a gente precisa disso, de não conhecimento, né? Porque o conhecimento ele oportunidade. é a oportunidade, exatamente, de oferecer o que eu sei e de me abrir para aprender coisas novas, sem problema nenhum. Né? E isso a Exatamente. terapia ocupacional garante. Né? A terapia ocupacional quer saber o que, que o indivíduo tem de importante, o que, que para ele é importante, para começar a revalorizar aquilo. Né? Dar significativo, dar uma segunda chance. Eu acho que as pessoas elas não costumam fazer, né? Elas costumam fazer para outras pessoas, dar outras chances. Mas e para você? Você está se Verdade. dando uma outra chance, Olha que interessante. né? É bom Verdade. a gente questionar isso, a gente está se dando uma outra chance. Eu estou aberta o suficiente para as mudanças, para que a vida tem para mim, né? É um questionamento Verdade. que a gente nunca se faz. É E a gente não verdade. tem resposta. É A gente verdade, não tem Camila. resposta, a gente só sabe o que fazer, a gente nem sabe o que fazer, a gente só faz as coisas quando algo acontece, infelizmente. É o que a gente falou, né? A gente só acaba valorizando depois que realmente perde ou não tem mais a posse ou não pode mais fazer, né? Determinada coisa. E é muito importante, Camila, eu aprendi muito com essa live, de verdade. Ainda bem que ela vai ficar salva, que sempre que eu tiver alguma dúvida, eu venho aqui, olho de novo as coisas que a gente conversou. Achei muito importante o fato de você ter esclarecido um pouco sobre a terapia ocupacional, porque realmente existe uma mistificação na mente das pessoas, né? Que confundem aí um pouco com fisioterapia, confundem um pouco com uma mistura da psicologia, como você Psicologia. falou, né? E acabam também, muitas das vezes, não valorizando esse serviço por achar que é um serviço do meio, é um serviço não tão importante, porque tem isso e tem aquilo, então, de repente, esse aí não é necessário. E eu com você conversando, mesmo que um pouco nessa live, eu vi da importância da terapia ocupacional. Por quê? Porque às vezes, muitas das vezes, a gente sabe o caminho que a gente tem que seguir. Na verdade, nós seres humanos somos assim. A gente sabe por onde tem que ir. Às vezes fica clichê a gente ficar falando a mesma coisa. O faz isso, não faz isso. Porém, todavia, muitas das vezes, e quase a maioria das vezes, a gente precisa de uma mão, a gente precisa do quê? De um auxílio para chegar lá. E é aí que entra os serviços, né? Aí que entra o profissionalismo dentro daquilo que a pessoa necessita. Porque a gente não consegue. Eu acho incrível, Camila, uma coisa que acontece comigo. Um exemplo. Já aconteceu de eu aconselhar meninas por uma determinada coisa, né? Chega uma menina na minha igreja, enfim, pede um conselho. E eu consegui tranquilamente, de forma muito segura, aconselhar aquela moça, aquela mocinha, olha, assim, assim, não faça isso. Mas em outra determinada situação e circunstância, aconteceu uma situação similar com aquela e eu não consegui encontrar o caminho que eu ensinei.
Então, eu vi isso no filme uma vez, que quando você está dentro do círculo, você precisa que alguém te tire dele. Mas quando você está fora do Uhum. círculo, você consegue ajudar quem está dentro. E o que significa esse círculo? Esse círculo, ele significa a nossa vida, o nosso problema, a nossa dificuldade. Quando você está dentro da dificuldade, você não consegue olhar com os mesmos olhos do que quando você está fora, olhando para a dificuldade de uma outra pessoa. É por esse motivo que você sempre precisa de ajuda quando você está dentro do círculo. Entende, Camila? Porque você sozinha, você não consegue. Eu sozinha não consigo. E é por isso que a gente sempre precisa que alguém dê a mão. Vamos lá, é por aqui. Eu sei que você já sabe o caminho, mas eu vou te ajudar a voltar para os trilhos. Eu vou te ajudar a fazer as Uhum. coisas que você fazia antes. Ou se adaptar à nova realidade que você tem antes. Não tinha antes, mas você pode se adaptar. E é isso que eu vejo na terapia ocupacional. Eu aprendi muito, Camila, de verdade. E assim, super indico as pessoas a procurarem também, além do psicólogo, como eu indiquei os outros que passaram por aqui, mas o terapeuta ocupacional, porque também tem a parte funcional, né, Camila? Se eu tiver errado, você me fala. Mas tem a parte funcional não só de direcionar a fazer ocupações, mas a parte funcional também, né? Do corpo, eu Uhum. acredito, né, que você trabalhe dinâmica, né, nessa pessoa para ela voltar aí a fazer o que fazia antes. E eu acho, Exatamente. né, e eu acho assim que é muito, muito importante. Uma pergunta, Camila, só para a gente finalizar, você faz atendimento particular, online ou presencial? Se alguma pessoa que veja nossa live, né, que ela vai ficar aí salva, precisar, de repente, de um atendimento, você trabalha mais com criança somente ou você trabalha, se caso essa pessoa precisar desse auxílio, desse serviço seu como profissional? Não. Prioritariamente, eu sempre trabalhei com crianças com autismo e com transtorno de desenvolvimento, né? Sim, E assim, é o que eu sei fazer, é o que eu me sim, proponho a fazer. Mas claro que a gente conhece, tem um montão de outros terapeutas ocupacionais muito bons em Belém, inclusive, que sim. trabalham com saúde mental, trabalham no âmbito educacional, trabalham com tecnologia assistiva. Então, assim, a gente tem muita gente que a gente consegue indicar e Ai, trabalhar de ótimo. forma muito bonita, Entendi. tá? Mas se tiver uma Nessa mãe questão. que assistir nossa live aí, chegar até ela essa live, uma mãe que tem uma criança autista ou que conhece uma amiga e que precisa, essa você consegue, se ela precisar de um Sim, serviço particular ou se ela precisar de um auxílio aí dentro da tua área, aí esse você consegue ajudar. Uma criança que tem o com diagnóstico certeza. autismo, tem alguma idade Com certeza. estimulada? Não, nem precisa ter diagnóstico, na verdade. A gente trabalha com crianças que apresentam atraso de desenvolvimento. Então, a criança apresentou atraso de desenvolvimento e a família precisa de um auxílio, a gente está aqui para ajudar, sim. E é o que a gente se propõe, né? Como eu te falei, a fazer e faz com muito amor e carinho, sempre fiz. E que a gente está de portas abertas para esse público, né? Especificamente. Ah, então tá. Então é isso, Camila, a gente vai encerrar. Eu queria te agradecer muito, muito pela oportunidade, por ter aceitado o meu convite. Eu tenho certeza, Camila, que as coisas que a gente conversou aqui vai chegar em pessoas que a gente nem imagina, e eu creio de verdade, de todo o meu coração, em nome de Jesus, que isso possa contribuir para a vida delas. E para você que está nos assistindo, eu estava aqui com uma profissional de terapeuta ocupacional chamada Camila, que é essa linda que está aqui comigo. Se caso você quiser saber mais, aproveita logo a oportunidade, já segue ela no Instagram. E se você precisar tirar alguma dúvida, você pode ir no direct dela ou no meu, sobre o que a gente estava conversando. O nosso assunto é muito extenso, por mim eu ficava horas e horas, mas a gente só queria realmente dar um primeiro A gente vai passo. engatando um monte de coisa, né? Isso, te dá um primeiro passo, te dá esse primeiro auxílio, se você precisar de alguma ajuda assim mais profissional. E ela, a especialidade da Camila dentro da terapia ocupacional é com crianças com autismo ou crianças que apresentam alguma dificuldade que possa ser. Então, se você é mãe de uma criança
que tem autismo, ou conhece alguma amiga, ou uma pessoa que precisa aí dessa ajuda, aqui eu já te apresento uma profissional muito boa na área de terapia ocupacional. Trabalha em uma clínica, né, de terapia com crianças autistas. Então você pode procurar, eu tenho certeza, eu te garanto que ela vai cuidar muito bem do seu filho, porque eu já conheço o trabalho dela e eu já te indico desde já. Eu queria deixar só um versículo dentro da minha parte de teologia, né, que a gente conversou, foi tão bom te ouvir, que tudo que eu anotei aqui foi de acordo com Deus. Eu falei, não, eu quero ouvir o que ela tem que falar, eu tenho que aprender. Mas o versículo que eu quero deixar fica lá em Isaías 41:10, que diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Então, o que eu quero deixar para você, Camila, para você que me assiste, que vai me assistir em algum lugar, que o nosso propósito aqui é a favor da vida. Que você não está sozinho, que assim como Isaías 41:10 fala, que Deus está aqui, né? Ele sempre está aí com você, segurando a tua mão, te dando uma nova oportunidade. Se você chegou a pensar alguma coisa que não era boa, tirar a sua vida, ou alguma coisa que seja, entenda que tudo tem um jeito, né? Vai ficar tudo bem, que vai passar. Eu tenho uma tatuagem que a Camila tem, que eu acho muito interessante. Quando eu vi a primeira vez, eu não conhecia ela, e eu me chamei a atenção da tatuagem que ela tinha. Que tem no teu braço, Camila, eu quero que tu fale. O que está escrito nessa tatuagem? Eu lembro que eu te perguntei, eu nem sabia teu nome. Está escrito: tudo passa, tudo posso. Tudo passa, tudo posso. Ela tem essa tatuagem no braço, né, querida? No braço. Sim. Então, que você possa saber que tudo passa. Pode ter certeza, e tudo você pode. Então, é isso. Que Deus abençoe sua vida. Camila, muito obrigada, de verdade, por ter vindo, por ter falado aqui com a gente. E essa live vai ficar aqui salva. Então, que tenha outras oportunidades, tá bom? Pra gente estar junto aqui. Muito obrigada, de verdade, tá, Camila? Beijão.